Feira e tem apoio no meio artístico também, né, Paulinha? E não é pro Lula, não. E é global. O que está acontecendo? Me explica, por favor. Meu Deus, que loucura! Eu adoro que o Felipe Campos está aqui, que ele vai poder nos ajudar a entender todo esse rolê da Cássia Kiss, né? Porque o que acontece? Ontem a gente teve o lançamento da novela Travessia, que é a nova novela da Glória Pérez, e que tem a Cássia Kiss no elenco. A Cássia que vai fazer ali uma vilã nessa novela. Inclusive, diz que vai ser a despedida dela das novelas com essa vilã e tal. E óbvio que os jornalistas ali, né, gente, perguntando sobre o que é que você acha disso, o que você acha daquilo, e o seu papel, nananã. E aí a Cássia Kiss disse que, inclusive, nos bastidores da gravação da novela, ela tem conversado sobre política também, porque ela considera que esse é o assunto mais importante do Brasil no momento. E aí, enfim, continuaram perguntando tal, e ela disse que considera que o Brasil tem mudado para melhor, né, de forma positiva com Bolsonaro. Aí eu vou ler aqui algumas aspas da Cássia Kiss para vocês. Olha, Bolsonaro é cristão, mas católico de verdade ele ainda não é. Mas pode ser. Ele está sendo apoiado pelos católicos, isso é maravilhoso, porque é evidente que o presidente Bolsonaro vem se transformando como homem. Ele reconhece que falou muita bobagem, tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual vem se transformando com muita força. E aí, nessa pegada bem religiosa, que eu acho que tem sido atualmente uma marca da Cássia Kiss, depois o Felipe pode até retomar em que momento que ela se tornou essa pessoa mais fervorosa, religiosa, ela disse o seguinte, ele, Bolsonaro, está vendo um povo no Brasil e no mundo ao lado dele, vê o tamanho da responsabilidade e não é à toa que o país tem mostrado a sua mudança com muita força, só não vê quem não quer. E aí que ela cita a profecia de Nossa Senhora, né, de que o Brasil vai derramar sangue. E até o Felipe estava me explicando um pouco mais sobre essa profecia que de fato existe, né, Felipe? Nossa Senhora. Agora, o que me chama muito a atenção nessa história toda foi essa questão da Cássia Kiss realmente ter se tornado assim essa católica, porque foi na pandemia que ela exacerbou e ficou completamente aí focada realmente no cristianismo, tá ok, religião, beleza, tá tudo certo, eu só não curto muito quando você mistura religião e política. Eu acho que são caminhos completamente diferentes, né? E aí eu acho que cada um tem que seguir as suas escolhas. Agora, sobre essa questão do Brasil derramar sangue, eu tenho uma visão muito clara disso. Parece que Nossa Senhora estava falando assim, o PT vai voltar, porque a cor do PT é o vermelho, né? Então, vamos derramar o vermelho no Brasil. Derramar o vermelho no Brasil. O Brasil vai avermelhar. Mas Nossa Senhora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, jogue o seu manto sobre nós, Nossa Senhora, por favor, porque não dá mais. Então, eu acho que, na verdade, quando ela se refere a essa profecia, né, é óbvio que ela não fala, lógico, sobre o Partido dos Trabalhadores, né? Mas eu acho que ela se refere quando Nossa Senhora faz essa revelação, né, que é um dos 3 segredos de Fátima, e aí ela vem e fala justamente sobre isso. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho assim que a Cássia, eu acho que tirando completamente, ausentando ela aí dessa questão mais política, mas falando do talento, sem dúvida é uma grande atriz. Inclusive em Travessia ela vai fazer uma grande aqui quem nos acompanha aqui na Jovem Pan através do rádio, são 11h33. A gente está conversando um pouco sobre o elogio da atriz Cássia Kiss ao presidente Jair Bolsonaro, citando uma profecia que o Felipe estava explicando aqui pra gente. Uma dúvida, você acha que ela vai sofrer retaliação interna por esse posicionamento? Eu acho, se já não estiver sofrendo, né? Eis o caso aí da própria Regina Duarte, o que aconteceu com a própria Regina, né? Declarando, e eu acho engraçado isso, né? Porque eu acho que política são opiniões, carreira é uma questão completamente diferente. Então, a partir do momento que você expõe a sua opinião política, qual é o problema, entendeu? Por exemplo... O José de Abreu sempre expôs, super ativo e nunca aconteceu nada. Agora, a Regina Duarte, que é uma das maiores atrizes que nós temos no nosso país, não pôde se declarar, não pôde fazer o papel dela, porque todo mundo massacrou
a Regina Duarte. Agora, que a Cássia Kiss vai sofrer uma retaliação... Você acha que vai? Sem dúvida você acha alguma. profissional de trabalhos? De trabalho. Mas, por exemplo, essa novela é que para a própria imprensa ainda, eu acho... Mas, por exemplo, teve um outro ator, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Malvino Salvador... Também. O Malvino declarou também. Deixa eu só voltar para aquela nossa questão, porque eu citei aqui o Malvino Salvador. Né? Sim, ele também se posicionou, não foi, Felipe? No podcast, ele falou Teve retaliação, sobre toda Felipe, essa eu não questão. me lembro. Tudo é muito velado, é subliminar. Eu acho que existem essas movimentações também nesses porões aí das redes sociais, né? A gente vê justamente tudo muito entre linhas. E mas isso você acha acaba que, por exemplo, realmente... ano que vem esses dois atores podem ter os seus trabalhos reduzidos? Eu acho que não, porque na verdade, quando a Cássia Kiss, ela já vai no encontro lá na Fátima Bernardes, já começa a levantar realmente essa questão sobre essa questão aborto, mais direita, né? Mais o aborto, enfim. Ali ela já deixa mais ou menos que claro que ela já seguia aí para a direita e ela já era bolsonarista, vamos dizer assim. Mas né? a Juliana sabe que a Juliana era bolsonarista, agora... Não, ela não é mais nada, ela ficou quieta. Então... Né? Ela ficou quieta. Então é aquela coisa, é algema de ouro, entendeu? Então assim, eu te coloco uma algema de ouro, você fica quietinha, não fala absolutamente nada, se você é a favor ou contra, e tá tudo certo e você segue se a é a favor vida. do Lula, aí pode. Se é a favor do Lula, pode. Porque o trabalho, por exemplo, o trabalho das pessoas, ele é colocado em segundo plano, né? É muito louco. É isso que eu acho que tem que ser muito batido. O talento que a pessoa tem, a história que a pessoa tem, é isso colocado na lata do lixo. Isso que eu acho interessantíssimo, inclusive você ter colocado. Tá tudo bem, amorzinho? O que você ele tá lembrando de uma história. O Guga tá fazendo um programa paralelo. Ele falou que ele quer recuperar uma história de uma atriz, ele tá tentando procurar o nome que ele considera que sofreu de fato. E o Léo Dias deu semana passada a história de uma atriz que participou do Ele Não, e ele não pôde nem dar o nome da atriz. E o Léo Dias, que a gente confia, contou semana passada a história de uma atriz que foi a que começou Ele Não, ele não quis dar o nome para ela não voltar a ser perseguida, e que foi perseguida pelo governo Bolsonaro, com ele indo atrás dos mas até aí, Guga, dela. Mas ela até aí tudo bem. Para valer por um governo que foi pra cima dela para até aí tudo bem, não, é o governo, né? Perdeu o emprego por isso, até aí tudo bem. Mas alguém foi retalhado. Você conhece, meu amor, você conhece algum artista, alguma atriz ou ator que sofreu a retaliação, que sofreu a Regina Duarte? 89, a Regina Duarte, ela sofreu alguém sofreu essa retaliação que a Regina Duarte sofreu? Não, a Regina Duarte, ela trabalhou com o governo Bolsonaro. Tudo bem, ela pode ter, mas ela ter trabalhado. É profissão. Mas como assim ela arrumou briga, Guga? Ela arrumou briga por ela ter ido trabalhar? Ela arrumou briga porque ela saiu da casa dela? Pois é, ela arrumou... o Zé de Abreu já começou, quando ela declarou o voto dela, quando ela declarou o voto dela, o Zé de Abreu já estava indo lá no Twitter, já esculhambar com ela, entendeu? Como da própria forma que ele fez também com a Glória Pérez, entendeu? Então assim, ele fez uma coisa muito chata com a Glória Pérez. Então assim, agora, qual é o problema da Regina Duarte? Ela foi trabalhar, assim como também a Fernanda Montenegro já foi indicada para ser ministra da Cultura. E qual é o problema? Mas não foi. Ué, e qual é o problema? Não, mas se você trabalhou para esse governo, é normal uma televisão não querer mais que você esteja trabalhando para ela. Você tá pro governo, acabou. E ela fez vários comentários que ela depois foi repreendida por gente do meio, que quis repreender. Isso é a democracia. Isso faz parte. O que não é democrático é a história que o Léo Dias contou do governo perseguir o governo, não é nem a Globo. Perseguir uma atriz, porque começou com Ele Não. Perseguir ela, tentando procurar algum meio jurídico, é o que eu falo, eles sempre querem criminalizar. Para criminalizar, para dizer que ela recebeu dinheiro PJ, e era para ter recebido sem ser PJ, e ela trabalhava na TV, e TV é normal, esse tipo de coisa. Mas eles procuraram qualquer brecha jurídica para enquadrá-la criminalmente. Essa mulher foi perseguida pelo governo Bolsonaro. Isso está no Léo Dias semana passada, e não é a primeira história. Agora, a TV Globo, mesmo sabendo que a Kiss é conservadora, deu para ela o principal papel, um dos principais papéis da novela.
novela das 9. O Malvino tá dizendo... Da Glória Pérez. O Malvino tá dizendo que foi atacado Travessia, a Glória Pérez. Normal. Não perdeu emprego por isso. A Globo não perseguiu. Não há nada que a gente Você sabia que Travessia... Você sabia que Travessia... Você sabia que Travessia foi uma das novelas mais difíceis para você escalar atores? Não, tudo bem. Você sabia disso? Por causa de questão política? Não, você é de esquerda, você é de direita? Ela colocou várias atrizes de direita. Mas não porque uma oposição... aqui, por favor, Vini. Entre eles não queriam. Paulinho, se Cássia quis, quem não vai querer? Eu quero. Eu gostei da história da previsão, da profecia, porque tem outra previsão que acontece na internet, não é uma profecia, mas é uma previsão antiga, da década de 80, as palavras estão circulando na internet, de um grande homem que avisou que para se livrar do PT seria o custo de muito sangue do povo brasileiro. E não há dúvida da concretização dessas profecias e dessas previsões, né? Quantas pessoas morreram nos hospitais do Brasil por falta dos bilhões desviados no governo do PT? Uma pequena porcentagem recuperada e devolvida durante a Lava Jato, mas quanto não foi perdido? Os bilhões de endividamento da Petrobras ou os bilhões desviados que não foram recuperados? Quanto que isso custou em termos de sangue e vida? Quantas pessoas não pereceram pela pobreza gerada pela maior crise econômica da história do país, que foi o estado no qual o governo do PT nos deixou em 2015? O sangue já foi pago. Agora, se o povo escolher sangrar de novo, que Deus tenha misericórdia de nós. E falando da misericórdia de Deus, né, tem duas coisas que explicam esse anúncio da Cássia Kiss que eu acho muitíssimo interessante. Ambos foram ditos aqui já por vocês. O primeiro é o fato de que ela está cada vez mais fervorosa na sua fé. E não tem como ser cristão hoje e não ir contra a esquerda. Não tem, é impossível. E eu lamento, Felipe, mas não é mais possível você não misturar religião e política se você for cristão, porque o projeto da esquerda... Eu entendo isso, Rogério. Eu entendo isso, Paulinho. Paulinho, eu entendo isso, Paulinho, mas eu acredito que Deus... Sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus ele tem tanta coisa para fazer, ao invés do que ele ficar ouvindo o que a Cássia Kiss tem para dizer ou não. Mas, até porque a gente passamos por uma pandemia, mas isso não ausenta, obviamente, a questão, porque quando a gente fala de religiosidade, aí eu acho que são outras questões, né? Então, quando você exerce a sua religiosidade, ok. Agora, eu acho que às vezes tem declarações que melhor você não ir muito a fundo. Boa. Fala, querido. Do fundo do coração, nós cristãos acreditamos em um Deus que tem todo o interesse em ouvir o que uma filha dele, a Cássia Kiss, tem a dizer. A gente acredita nisso, assim, do fundo do coração, todos nós, inclusive você. Eu acredito todos também. Nós. Eu sei disso, mas eu só acredito também, ele, mas eu acredito... Não tem mais o que fazer, ele tem todo o interesse em ouvir o que você tem a dizer. Sim, eu também acho isso. Os ataques são cada vez mais diretos. Existem ataques diretos, como está acontecendo agora com um amigo do Lula festejando, mandando cartinha na Nicarágua, ou existem ataques aos valores cristãos, ao modo de vida cristão, a pessoas que dizem que você não precisa de padre, não precisa de pastor, porque o cristianismo não tem que se meter. Essa separação é impossível. Anos atrás, até poucos anos atrás, aqui nos Estados Unidos isso é muito claro, até poucos anos atrás era possível você votar no Partido Democrata e ser cristão. Hoje não é mais possível. Era possível você votar no PT e ser cristão. Hoje isso não é mais possível. Paulinho, eu não gosto de colocar, eu acho, Paulinho, eu não curto colocar, por exemplo, Deus na mesma cesta de corrupção, entendeu? Por onde passa dinheiro, por onde passa Lava Jato, que eu acho que Deus tem muito mais coisa para fazer do que realmente ficar envolvido nessas questões. Para concluir o seu raciocínio, em seguida a Zoe. Para eu concluir o raciocínio, essa diferença entre votos de cristãos na esquerda ou na direita, ela é detectável estatisticamente. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os ateus e os cristãos têm uma diferença entre 26 pontos percentuais no percentual de voto da esquerda. A esquerda está sendo abandonada pelo cristianismo no mundo inteiro porque está se tornando frontalmente oposta ao cristianismo, que é uma parte, tem uma origem na razão marxista, e eu já expliquei aqui, já trouxe até o livro do Richard Wurmbrand sobre Marx e Satã. Mas o outro motivo pelo qual a Cássia Kiss está declarando esse apoio de forma aberta está explicado por ela mesma quando ela diz que não fará mais novelas.
ela não tem mais nada a perder, ela não precisa mais esconder, como todos os outros bolsonaristas que estão dentro da Globo, alguns a Zoia já sabe melhor do que eu, vários outros que têm que ser enrustidos por medo de perseguição política. Tem que ser enrustido. Essa coisa de tentar dizer, porque teve uma que não sei o quê. Então, pelo amor de Deus, vocês vão acreditar nessa bobagem que é repetida todos os dias, ou nos próprios olhos de vocês? Quantos artistas globais não estão decretando apoio a Lula? Que tipo de perseguição essas pessoas sofrem? Pelo amor de Deus, olhem Hollywood inteiro, como é que Hollywood se posiciona. Olha a quantidade de portas que se abre para as pessoas que resolvem lacrar. E compara isso com um assassinato, da Regina Duarte é só um, com um assassinato e com a vergonha que tem que ter enrustida de tantos artistas que não declaram seu voto por medo de represália. Até o Neymar, que é o super Neymar, teve que encarar repercussões. Tem gente cobrando até cancelamento de patrocínio da Puma pro Neymar. Muito bem. Faça-me o favor. Vamos lá, Zoe, sua vez, meu amor. Não, essa frase aí, Brasil vai derramar sangue, pode ser um alerta também da Nossa Senhora, porque olha o que acontece na Venezuela, olha o que acontece em Cuba, olha o que acontece na Nicarágua, olha o que acontece nesses países que o PT defende, financia, pode ficar tristinho mesmo. Guga, é a realidade, tenho que jogar aqui para alertar as pessoas. Então é um alerta, porque para tirar essa... falando de... É muito leviano dizer que o PT vai fechar a igreja. Posso terminar a minha fala? Peraí, meus amores, só um minuto, peraí, Guga, peraí, vamos lá, Zoe. Você está com a palavra, terminar? Por favor. Obrigada, Paulo Matias. Bom, não é novidade para ninguém que o PT financia, simpatiza e quer isso para o Brasil. Na Venezuela, que é o exemplo mais claro aqui nos vizinhos, os venezuelanos, há anos atrás, davam risada quando falavam, olha, isso aqui vai se tornar uma Cuba. Eles davam risada e continuavam aí apoiando o Chávez, até que aconteceu o que aconteceu. Que hoje a Venezuela é um mar de sangue, porque as pessoas saem para as ruas se manifestar contra a ditadura e pode faltar o respeito dos venezuelanos e ficar fazendo essas caretas aí de debochado, viu? Os venezuelanos, vários, perdem as suas vidas saindo para as ruas se manifestar contra a ditadura. Então, um alerta da Nossa Senhora para o Brasil, porque o PT defende isso. E antes, a direita não existia no Brasil, por isso que eles nunca se preocuparam em dar um golpe, em tornar isso aqui o que a Venezuela é, porque não tinha oposição. Hoje tem. E se o PT retornar para o poder, eles não vão bobear como bobearam em 2018, porque eles não esperavam que a direita tinha a força que tem hoje no atual cenário. Então eu vejo essa frase aí, Brasil vai derramar sangue, como um alerta para os brasileiros. Se você, mimadinho, que nasceu em berço de ouro, pode rir à vontade. Vai morar em Cuba e na Venezuela, seja oposição à ditadura, que você vai viver de verdade o que muitos cubanos e venezuelanos vivem. Fica dando risadinha aí, fica dando risadinha à vontade. Fica desrespeitando as vítimas das ditaduras. Vocês baixam o nível. Vocês dois. Baixa o nível. Posso falar agora? O cara mais baixo nível. Posso falar agora, por favor? Vem cá, falta noção. Falta noção. Você vai cortar o deles? Te falta noção. Você vai? Eles estão berrando. E ela vai atrapalhar. O microfone de todos aqui para mim, por favor. Só um minuto. Vocês estão muito nervosos aqui e sempre sobra pro moderador aqui. Agora eu vou falar. Você vai falar quando eu quiser, não quando você quiser. Aqui quem manda, como eu já disse algumas vezes, é engraçado que você só se impõe comigo. Você só me interrompeu na minha fala. Só me dá um minuto, Guga. Eu vou deixar você falar. Eu só quero pedir uma única coisa aqui para vocês. Que a gente mantenha o nível alto em respeito da altíssima audiência que está nos acompanhando. Por favor. Exatamente, é isso que eu quero. Que eles mantenham o nível alto, porque é muito baixo você apelar para esse tipo de argumento. Eu estou chocado, mais uma vez, é normal me chocar diariamente, como eles tentam rebaixar o programa, eles não respeitam você, ouvinte, porque tentar te assustar, dizendo que o PT vai fechar a igreja, é muito leviano, é muito irresponsável, eles estão mentindo para você, eles sabem que estão mentindo para você, mas eles não se importam, porque o objetivo é tentar, a partir do medo, do grito, da intimidação, fazer com que você se sinta assustado. Não caiam nessas mentiras. O PT jamais fechará a igreja. Até porque o PT nasceu da união dos trabalhadores com a igreja. O PT vem da igreja. Quem não conhece a história do PT pode falar isso. Quem conhece política vai ficar chocado, como eu fiquei ao ouvir esse tipo de ataque leviano. Mas eles sabem que é mentira. Eles sabem, por exemplo, que o Papa Francisco é Lula. Ele até tirou uma foto com uma candidata, a Karina Vitral, dias atrás, com a camisa do Lula.
Lula, ele vive sendo atacado pelos bolsonaristas. Os bolsonaristas que dizem que vão defender a igreja são os mesmos que, se você perguntar o que vocês acham do Papa, eles vão dissecar o Papa. Eles atacam o tempo inteiro aqueles que são diferentes. Ele é Lula porque ele não mora no Brasil. Ele mora na Argentina. Eles atacam Umbanda, eles atacam religiões africanas, eles atacam o Papa. E depois eles dizem que estão defendendo quem, gente? Eles estão tentando, mais uma vez, intimidar e calar. E eu estou, sim, chocado de ver como eles baixam o nível e tentam enganar vocês. Em respeito a vocês, pelo menos, falem o que for verdade. Não tentem apelar para um discurso baixo, da política baixa, onde você quer linchar, onde você quer mentir. Porque é uma mentira absurda supor que o PT, até porque tem um histórico, foi durante o PT que criaram a Marcha para Jesus, que liberaram vários cultos evangélicos. O PT tem um histórico de abraçar as religiões, gente. É muito leviano. Okay. Tem que combinar esse discurso com Ortega na Nicarágua. Eu acho engraçado que o Bolsonaro está sendo atacado também de maneira leviana, porque participou de um culto maçônico. Okay. E se fosse o contrário, eu imagino o quanto eles não iam usar isso para tentar ferir o PT, porque eles usam um nada. Imagina a verdade. Eu vou te dar 30 segundos, meu amor. 30 segundos. Ele pode falar abobrinha à vontade, eu tenho 30 segundos. Não, é para fechar, meu amor. Vamos lá. O Papa sozinho, se houver essa atitude, essas coisas que o Papa defende, as causas que ele abraça, que isso fala por si. Agora, Guga Noblat, debochar aqui no programa, cair o nível, sabe quando é que cai o nível? Posso terminar, homenzinho de coragem? Posso terminar, homenzinho de coragem com mulher? Posso terminar? Não debochei não, mas não mente. Sabe quando é que eu... Você está me chamando de mentirosa ao vivo? Você é um mentiroso, já te desmenti várias vezes. Você é uma vergonha para essa emissora. É um absurdo uma emissora permitir que uma pessoa minta tanto num programa. Debochar, cair o nível. Deixa eu terminar, Paulo Matias. Deixa eu terminar. Peraí. Pera só um minutinho. Não. Pera só um minutinho aqui. Vocês estão perdendo a noção de onde vocês estão, amiguinhos. Só um minuto. Só um minuto. Os dois, por favor, me escutem agora. Porque vocês estão numa emissora que tem 80 anos de tradição aqui e as pessoas que estão nos assistindo aqui agora querem ver um alto nível de debate. Então eu volto a insistir aqui para vocês. Por favor, se concentrem no debate em respeito à nossa audiência. Eu não quero mais adjetivações aqui e xingamentos por aqui. Nem de um, nem de outro. Por favor, vamos concentrar. Vocês são comentaristas de altíssimo nível. A Jovem Pan tá bombando de audiência, meu. Vamos respeitar a nossa audiência, por favor. Por favor, eu vou dar 30 segundos para cada um de vocês finalizar o assunto. Pode ser? Por favor, Zoe. O nível do programa cai quando eu estou falando de um assunto seríssimo, que é ditaduras na América Latina, e que um candidato que está correndo o risco de ser o próximo presidente do país aprova as loucuras que acontecem nesses países, o derramamento de sangue. E eu alerto as pessoas aqui sobre isso e ele dá risada. O nível do debate cai quando ele debocha de vítimas de ditaduras sanguinárias que o PT tanto defende e financia. É aí que o nível do debate cai. Muito bem, Guga, para finalizar. Mais uma vez, gente, o nível do debate cai quando a gente joga informações mentirosas para vocês. Eu apenas me coloquei contra uma série de mentiras que foram levantadas aqui, dizendo que o PT ia fechar a igreja. Só disse isso, eu não ri, eu não debochei de ninguém. Eu fiquei, verdade, eu quero que peguem a parte que eu falei que o PT vai fechar igrejas. Paulinha, por favor.